Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Está nesta emissão Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, voltamos aos temas ligados à atualidade na União Europeia e estão de volta aos seminários de formação em linguagens computacionais. Aprender a programar é a proposta. Sim, exatamente. Portanto, é uma iniciativa que já no ano passado tinha acontecido e que se repete novamente agora neste verão. Uma iniciativa da Comissão Europeia, da representação, portanto, em Portugal, do Parlamento Europeu também, através do antigo Espaço Europa, que organiza estas sessões gratuitas online. Uma delas, já não chegamos a tempo, aconteceu no passado dia 6, mas temos agora mais duas sessões, uma no dia 13 e uma no dia 20 deste mês, ambas às 18h30, e que têm uma duração de hora e meia, sendo ministradas por formadores certificados. E, portanto, como a Marta referia, e bem, a ideia é levar a programação, a literacia digital a todos, desenvolver, no fundo, as competências digitais que, como já percebemos, são cada vez mais necessárias no mundo do trabalho. E é preciso algum conhecimento prévio? Não, estas são formações que são, ou seminários, que foram desenhados mesmo a pensar nesta situação, que não é propriamente para especialistas, é para qualquer pessoa que esteja interessada na temática e, portanto, possa entrar online e tentar aprender um pouco mais sobre estas matérias. Dizer que isto acontece através das redes sociais, lá está, precisamente também um canal digital, e, portanto, das redes sociais Facebook e Twitter, quer da representação da Comissão Europeia, quer do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. É só aceder? É só aceder, é só hora, portanto, às 18h30, dias 13, dia 20 de junho, e assistir. Aliás, depois, no decorrer da formação, haverá também pessoas que estarão disponíveis em chat para esclarecer dúvidas que possam aparecer sobre as temáticas que são tratadas e, portanto, é uma oportunidade que cada um tem de poder aprender um pouco mais. Falemos de defesa do consumidor. 55% dos sítios internet intermediários de aluguer de automóveis que foram analisados no âmbito de um inquérito violam o direito da União Europeia. Sim, este número é um pouco assustador, resulta de um relatório que foi apresentado agora recentemente, numa análise coordenada pela Comissão Europeia, que envolveu também autoridades de 10 Estados-membros e que fizeram uma análise a 28 websites de aluguer de automóveis, incluindo também alguns websites de companhias aéreas, porque, como se sabe, muitas das vezes nós, ao adquirirmos uma viagem, a própria companhia já oferece a possibilidade de nós também adquirirmos uma viatura para o destino onde vamos. E, portanto, o resultado foi realmente este, é que globalmente apenas 45% desses sites cumpriam as normas da União Europeia. Porquê que a notícia vem cá? É um pouco, estamos obviamente praticamente à altura de férias, sim. Um grande movimento, como sabemos. Sim, as pessoas estão a viajar muito. As pessoas estão a viajar muito para níveis anteriores aos da pandemia, com recordes e que de resto têm originado aqui situações difíceis também em alguns aeroportos europeus. Constrangimentos vários. E, portanto, em relação a esta questão, é normal que também as pessoas recorram a este tipo de serviço e, portanto, deixar aqui apenas 3 notas sobre esta matéria. A primeira é que é importante que as pessoas percebam quando estão a alugar um veículo. Uma coisa são as empresas de rentacar, as empresas de alugar de automóveis, a outra são os intermediários ou corretores. E acontece muitas vezes que entramos num site que disponibiliza um conjunto de ofertas, mas não são propriamente uma renta-car. O que acontece é que estes intermediários, eles não alugam propriamente eles próprios o automóvel, o que eles vão fazer é reservar um automóvel em nome daquele cliente. Portanto, isto é bom distinguir esta diferença de serviço. Não estou a dizer que é bom ou mau um ou outro, mas são situações diferentes. Segundo aspecto, lembrar também que o setor da renta-car não está coberto pelas regras da União Europeia. Portanto, no que toca àquela situação do período de reflexão de 14 dias, que nós estamos habituados agora a essa benesse, digamos assim, e não se aplica a este setor em particular. E, por último, dizer que, independentemente de não existirem regras específicas da União Europeia
em matéria, portanto, de aluguer de automóveis, convém relembrar que nós todos, enquanto cidadãos, temos os nossos direitos básicos enquanto consumidor assegurados. E isto pressupõe o quê? Pressupõe o direito à informação, o direito também a um contrato que seja justo, que seja transparente, e, por outro, um aspecto que terá sido identificado também neste relatório, que é o princípio da não discriminação. Portanto, não é possível que uma rent-a-car esteja, vamos dar um exemplo concreto, a comercializar um veículo por 50 euros por dia e eu depois, sendo português, entrando num site que é francês, digam-me que, devido à nacionalidade, eu não pago 50, mais, mas pago 70. Portanto, isso é uma discriminação em função da nacionalidade e isso, obviamente, viola as regras dos direitos de consumidores dentro da União Europeia. Não se sabe se há muitos litígios. Possivelmente sim, haverão com certeza. Há muitas queixas quando chegamos, sobretudo, a este período de verão, na área da rent-a-car, há também na área das comunicações, é algo recorrente, nos transportes aéreos também. E, portanto, por isso mesmo, ficaria também aqui a sugestão que dúvidas sobre direitos dos cidadãos, neste período em que viajamos um pouco mais do que o habitual, a União Europeia tem o site que é a sua Europa, ou no seu original Your Europe, que está disponível nas 24 línguas oficiais. Portanto, isto é um aspecto importante, porque às vezes as pessoas não querem consultar porque acham que vão encontrar um site complicado em inglês, e não, o site está disponível nas 24 línguas, portanto, obviamente inclui também a nossa língua portuguesa, e responde a todas as perguntas ou dúvidas que nós possamos ter sobre direitos enquanto cidadãos da União Europeia. Já agora podemos recordar o essencial, direitos dos passageiros que utilizam tanto aviões como comboios, enfim, autocarros, etc. É algo até já um clássico aqui no programa. É verdade. Porque a cada verão, verão nós relembramos esta situação. Portanto, os direitos dos passageiros dentro do espaço europeu estão definidos especificamente para o transporte aéreo, ferroviário, autocarro e navios, e obviamente algo que para nós, de uma forma particular madeirenses, é importante, porque nós, para sairmos de cá, temos que recorrer, obviamente, ao transporte aéreo. E, portanto, dizer aqui também 3 notas essenciais sobre esta matéria. A primeira é dizer que os direitos dos cidadãos nas viagens aéreas, eles são exatamente iguais em todos os Estados-membros, porque decorrem da transposição de uma diretiva comunitária. Portanto, não há aqui direitos em Portugal e depois em França ou na Grécia, eles são exatamente iguais em qualquer um dos 27 Estados-membros. E aplicam-se apenas, entre aspas, a 3 situações concretas, que é a situação de cancelamento de voos, as situações de atrasos consideráveis, e entende-se aqui um atraso considerável, não são 15 nem 20 minutos, são atrasos superiores a 3 horas, o que, neste caso, dará direito depois a uma indemnização que o cliente ou o consumidor, neste caso, pode pedir. E a terceira situação, em situações de recusa de embarque relacionadas com o chamado overbooking. Portanto, estes direitos de passageiros contemplam estas 3 situações. Depois, um segundo aspecto me parece também que seria importante relembrar, é que esta legislação europeia, em matéria de transportes aéreos e de direitos de passageiros, ela aplica-se apenas nestas 3 situações concretas, que é quando a origem e o destino do voo for um aeroporto da União Europeia, portanto, independentemente do voo ser operado ou não por uma companhia que seja europeia, portanto, esta situação, os direitos aplicam-se neste caso. Segundo caso, quando o voo tem origem no aeroporto situado fora da União Europeia, mas tem como destino um aeroporto que é da União Europeia, e a viagem ocorre numa companhia que também é operada dentro do espaço europeu. Portanto, segunda situação. A terceira, e portanto que vai ao contrário desta, é quando o voo tem origem num aeroporto da União Europeia, mas o destino é para fora do espaço europeu, e aí estes direitos são válidos independentemente da companhia ser europeia ou não. Portanto, aplicam-se na íntegra os direitos de passageiros que estão consagrados. E em relação a viagens para o Reino Unido? A situação do Reino Unido era o terceiro aspecto que eu tinha exatamente aqui para relembrar, é que desde 1 de janeiro de 2021, portanto, estas regras da União Europeia, quando o voo é operado por uma transportadora do Reino Unido ou uma transportadora de um país terceiro, estas situações não se aplicam. Não se colocam. Ou seja, elas são aplicáveis se o voo do Reino Unido para a União Europeia for operado
por uma transportadora que é da União Europeia. Ou seja, eu estou a apanhar um voo de Londres para Lisboa e é operado, vou dar um exemplo, por uma TAP, pronto, sem querer fazer publicidade, neste caso, mesmo o voo partindo de Londres, de um país que não é da União Europeia, mas esta situação prevê que os meus direitos de passageiros estejam consagrados e protegidos. Marco Teles, há novo regulamento de itinerância que entrou em vigor a 1 de julho. Sim, 1 de julho coincidiu com a passada sexta-feira o nosso feriado regional e por isso também nós não tivemos aqui o nosso programa e, portanto, aconteceu muita coisa desde este dia 1. Falamos de comunicações? Falamos, neste caso, deste novo regulamento de itinerância, relembrando que este regulamento de itinerância, dito por outra palavra, estamos a falar do roaming, que as pessoas conhecem habitualmente como o roaming. Portanto, ele já existe desde 2017. Através deste regulamento significa que nós podemos usufruir dos serviços de itinerância, ou, portanto, serviços de roaming gratuitos, quer seja para telefonar, para enviar mensagens, quer seja para aceder à internet através dos chamados dados móveis. E este regulamento foi agora melhorado e foi também, portanto, prolongado até o ano de 2032. Portanto, isto são, obviamente, boas notícias. Quem já esteve no estrangeiro antes da existência deste regulamento, em que nós sabíamos o quanto custava fazer uma chamada para o nosso país ou enviar uma simples mensagem, sabemos muito bem que isto é uma benesse enorme para nós enquanto consumidores e, portanto, por mais 10 anos vamos ter esta benesse assegurada, com uma nota que me parece importante, é que este regulamento também não foi só prolongar no tempo, foi também melhorar em alguns aspectos. Desde logo, com uma situação que parece que acontecia com alguma frequência, que foi alvo de algumas queixas, que era as pessoas a reclamar que o serviço que tinham no país de origem era melhor do que aquele que encontravam depois para o país onde iam. E, portanto, o que está previsto neste regulamento é que os operadores de telecomunicações tentem oferecer serviços móveis com a mesma qualidade que têm no país de origem. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um 5G, que está agora muito... vai entrar agora em voga, não é? Portanto, se eu já tiver esse serviço, será recomendado que esse operador também ofereça o mesmo tipo de serviço 5G, porque é muito mais rápido para o país onde vou, se for possível. Obviamente que, em alguns casos, pode não ser, como é óbvio. Os 35 anos do programa Erasmus+, vão ser assinalados com uma moeda comemorativa. Sim, também já em circulação a partir do dia 1 de julho, uma moeda comemorativa dos 35 anos do programa Erasmus, uma moeda de 2 euros, como se sabe, com alguma frequência são feitas, cunhadas moedas, portanto, específicas, comemorativas. Aliás, há quem faça, de certa forma, coleção e que tente acompanhar estas situações. E, portanto, esta entrou já em circulação e é, como a Marta referiu, uma alusão, no fundo, a esta efeméride extremamente importante, que é celebrar 35 anos do programa Erasmus. E, portanto, é uma moeda que vai estar em circulação dentro daqueles 19 países que fazem parte da zona euro, contando já que podemos ter também, já no próximo ano, também a Croácia, não é? Como já se falou aqui, portanto, o 20º Estado-membro a ter a moeda, o euro, como moeda oficial. 1 de julho também marca o início da presidência checa do Conselho. Sim, como já temos, enfim, trazido sempre este tema aqui de 6 em 6 meses, porque as presidências do Conselho da União Europeia são rotativas e, portanto, nós terminamos agora em junho, no dia 30, a presidência francesa e, portanto, esta presidência francesa está incluída num trio que é composto precisamente pela França, pela República Checa e segue-se a Suécia. Significa que vamos ter agora, então, a presidência que fica ao cuidado da República Checa. Aliás, é pela segunda vez que este Estado-membro preside ao Conselho da União Europeia e esta presidência já definiu 5 eixos prioritários para este segundo semestre de 2022. Obviamente, à cabeça, e acho que não poderia ser de outra forma, uma prioridade passa pela gestão da crise dos refugiados e a recuperação da Ucrânia no pós-guerra. Aliás, que se debateu recentemente, não é? Debateu-se esta situação e já há números que já foram atirados para a mesa, permita-me a expressão, já se fala em cerca de 750 mil milhões de euros para a reconstrução do país. Esta prioridade faz parte desta presidência. O segundo é a segurança energética, que também, obviamente, está associado a esta questão.
Terceiro, o reforço das capacidades de defesa da Europa, e obviamente aqui inclui-se também o aspecto da cibersegurança, que é algo que está cada vez mais presente, e os ataques cibernéticos são infelizmente cada vez mais frequentes, mas com danos cada vez maiores. Quarta prioridade, a resiliência estratégica também da economia europeia e, por último, a resiliência das instituições democráticas, o combate à desinformação, a defesa da democracia. Enfim, grandes desafios. Grandes desafios que vêm na sequência daquilo que já foi iniciado, obviamente, com a presidência francesa e que vai ter aqui continuidade, embora, como é óbvio, percebemos que esta invasão da Ucrânia por parte da Rússia e todas as consequências associadas a esta situação vão, com certeza, dominar a agenda desta presidência da República Checa nos próximos 6 meses. A Comissão apresentou um novo regulamento relativo à segurança geral dos veículos. O que é que traz de novo? Sim, este é um regulamento que havia sido revisto já em 2018 e que agora ganha novas valências relacionadas, portanto, com a segurança dos veículos, com a segurança rodoviária, relembrando que o erro humano representa cerca de 95% dos acidentes na Europa. E, portanto, no fundo, este regulamento vai introduzir uma série de sistemas avançados obrigatórios aos novos veículos. Talvez aqui dando exemplos em concreto, significa que, por exemplo, para todos os veículos rodoviários, portanto, carros particulares que nós utilizamos, furgonetas, caminhões, autocarros, está previsto, por exemplo, a introdução da adaptação inteligente da velocidade, os sistemas de detecção de obstáculos em marcha atrás, seja pelo sensor, seja pelas câmaras, o aviso de sonolência de atenção do condutor, o aparelho de registro de eventos, o sinal de travagem de emergência e, no caso dos automóveis particulares, os veículos ligeiros, acresce aqui algumas funções adicionais, como sejam os sistemas de apoio à manutenção na faixa de rodagem e a chamada travagem automatizada. O que é que isto representa? No fundo, nós estamos a falar aqui de um conjunto de equipamentos que vem a reforçar em muito a segurança dos automóveis e, portanto, por esta via, diminuir naturalmente a sinistralidade rodoviária. Não quer dizer que sejam equipamentos necessariamente novos, que já existem, já estão aí à disposição. Acontece que, muitas das vezes, eram equipamentos que nós só encontrávamos em veículos de uma determinada gama ou que nós podíamos adquirir no veículo, na aquisição, mas sempre como extras. E, portanto, quer isto dizer que estes podemos desativar muitas vezes. E que muitas das vezes podemos desativar. O que acontece é que estes equipamentos de que dei exemplo agora, eles vão abranger todos os tipos de veículos até 2029, mas significa que já são obrigatórios para novos modelos que venham a ser idealizados a partir de agora. E, por outro lado, vão ser obrigatórios a partir do dia 7 de julho de 2024 para todos os veículos novos que venham a ser comercializados. Portanto, um veículo novo que seja vendido hoje não está ainda obrigado a ter incorporado estes sistemas de que referi, porque, efetivamente, o modelo já tem homologação, já existia, mas modelos novos que venham a ser produzidos pelas marcas, esses sim já terão que, obrigatoriamente, ter em conta a inclusão deste tipo de equipamento de segurança e a comercialização obrigatória a partir de 2024. Tudo em prol de uma maior segurança na estrada. Tudo em prol de uma maior segurança, e isto também parece-me importante, Marta, porque muitas das vezes, lá está a importância da União Europeia, nós pensarmos que se reduz às vezes às questões financeiras e aos apoios financeiros e aos fundos europeus, mas, por exemplo, até à segurança dos veículos obedece a um certo padrão, não necessariamente porque a marca XYZ lembrou-se que queria incluir esses equipamentos, mas sim porque na União Europeia, para comercializar um determinado tipo de veículo, as regras obrigam a que estejam dotados deste tipo de equipamento. Marco Teles, fica por aqui a nossa conversa. Voltamos na próxima semana. Obrigada. Bom fim de semana.